E aí tem um pouco assim, às vezes nós, consumidores brasileiros, a gente tem uma tendência diferente de consumo do resto do mundo. Por exemplo, no resto do mundo as pessoas migraram da Air Fryer Single Basket para Dual Basket. A maior parte dos mercados. Se a gente pega É mesmo? UK, por exemplo, Dual Basket já é maior do que Single Basket. Caramba! No mercado brasileiro, Dual Basket praticamente não virou por enquanto. O que virou? Oven. A Air Fryer forno. Sim. Em nenhum outro lugar do mundo virou oven. O forno, o negócio fica girando lá sozinho. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um episódio do Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri e aqui meu querido amigo Tato Tarkan. Professor Mauri, estou feliz porque vamos falar de vários produtos tecnológicos que nós temos em casa, se não temos, que nós queremos ter em casa. As pessoas desejam, essa é a questão, as pessoas desejam. E desejam, às vezes, há muito tempo. Exatamente. É referência, né? É referência. É isso aí. E é por isso que a gente recebe aqui Caleb Borges. Seja muito bem-vindo ao Conversa com Gigantes. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Tato. Eu queria agradecer aí o convite para poder bater esse papo aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse maravilhoso mundo dos produtos que ajudam o nosso dia a dia, né? Exatamente. É basicamente isso, que ajuda o nosso dia a dia e deixa um tempo livre pra gente fazer coisas mais importantes do que somente as tarefas do dia a dia, que é estar com a família, estar com os animais, estar com os filhos, enfim, estar com quem você quiser estar e não ter que fazer o trabalho chato do dia a dia. Sensacional, né? A gente acabou não falando, né? Mas o Caleb é gerente de marketing da Philips Valita. A gente não vai falar da marca ainda, porque eu quero conhecer um pouquinho mais do Caleb e a gente depois fala da Philips Valita, fala de produto, fala de lançamento e tudo mais. Caleb, pergunta inicial é: quem é o Caleb? Como você chegou aqui nesse momento? Conta um pouquinho aí da sua trajetória, formação e tudo mais, e por que, né, estar na Philips Valita hoje. Bom, tem algumas coisas interessantes, né? A gente teve um bate-papo ali de corredor antes para se conhecer um pouquinho, falar um pouquinho, mas eu não abri todas as informações, né? Quem é o Caleb, né? Então, inicialmente, eu tenho uma formação de engenheiro eletricista. Legal. Que é algo um pouco diferente para um profissional que trabalha na área do marketing, Sim. né? Então, eu fiz engenharia elétrica com especialização em sistemas computacionais com habilitação em hardware e software. Tá. E eu vim parar no marketing. Né? Mas tem alguns outros pontos interessantes, né? Eu estudei artes cênicas antes de resolver estudar engenharia elétrica, né? Então eu sempre gostei muito da parte artística. Eu estudei piano erudito por 13 anos também. Então existe uma vertente aí da comunicação, da questão criativa. Enfim, isso eu sempre trouxe um pouquinho na minha educação desde criança, né? Então aí quando eu entro na engenharia, eu entrei na engenharia, eu acho que muito pelos motivos que vocês talvez também tenham da curiosidade, né? Quero saber como funciona. Como é por dentro? É que funciona por dentro, como é que é um computador, como é que ele calcula, como é que ele faz, enfim. Eu entrei muito na engenharia com esse intuito de aprender. Eu sempre gostei muito de matemática, de exatas, mas também não me afastava das outras áreas, né? Tanto de humanas, biológicas também, mas mais humanas e exatas era muito o caminho que eu gostava de trilhar, né? E aí eu fui parando no marketing por uma consequência da vida, né? Então eu fiz engenharia, eu entrei numa área da Philips. Inicialmente, antes eu trabalhei na construção civil. Na construção civil eu falei, não é isso que eu quero. Eu fui para a parte de engenharia elétrica mesmo, construção de aeroporto, mapeamento de cabeamento de dados de comunicação dentro de estruturas. Falei, não é isso que eu quero. Depois eu fui para uma empresa de software, né, desenvolver aí os famosos softwares de gestão empresarial, né, então era mais a parte de programação mesmo, entender regra de negócio, fazer aquilo, executar, ser funcional. E falei, cara, não é isso que eu quero ainda. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Philips numa área de desenvolvimento de novos produtos para a América Latina. Eu falei, olha, desenvolvimento de novos produtos parece ser algo interessante. Então era muito assim, adaptação de projetos globais para projetos locais. Então qual que é a necessidade do consumidor local, do consumidor da América Latina? Adaptar os projetos que eram feitos em fábricas fora do Brasil para a fábrica nacional. E aí eu comecei a trabalhar isso e comecei a entender mais do consumidor brasileiro. E aí eu fui migrando para a área de marketing, né? Legal. Aos poucos. É porque você conhece o produto, né? Você já tem ali
pô, quem melhor, quem desenvolve ali o produto para ajudar a vender ele. Né? E o que veio muito disso, na verdade, foi assim, poxa, eu entendo muito tecnicamente, mas é muito difícil uma pessoa que entende muito tecnicamente de um produto conseguir explicar isso para uma pessoa que não é técnica, né? E aí eu acho que um pouco desses atributos que eu sempre tive, né, essa experiência com a parte de comunicação, com ter feito artes cênicas e tudo mais, me ajudou muito a saber converter Legal. um dado técnico num argumento de venda ou numa explicação um pouco mais clara para o consumidor. E foi daí que eu fui fazendo a migração. Depois eu fui fazer uma especialização em gestão de produto e portfólio. Depois eu fui fazer um curso chamado Engenharia de Marketing, né? Uma pós-graduação em Engenharia de Marketing. Que legal. E daí é um curso muito específico em análise de dados, né? Então você rodar uma pesquisa, você obter esses dados, você fazer modelagem desses dados, Legal. aprender diferentes tipos de formas de modelagem de dados e como que com esses resultados você aplica as ferramentas de marketing propriamente dito. No Brasil esse curso? No Brasil. Tem apenas uma universidade que tem esse curso no Brasil, né? É bem específico, mas foi um curso fantástico para mim, porque eu que gosto de exatas, mas também queria entrar mais no universo do marketing que eu não tive na minha graduação porque eu venho da engenharia. Sim. Ele acaba me dando os dois lados, né? A parte analítica, bastante forte, e também a parte aí dos conceitos de marketing. E depois, ao longo da minha jornada, eu fui parar em startups também, né? Então, depois a gente vai falar aí, fiquei um tempinho, fiquei 7 anos na Philips, saí da Philips, fui para outras indústrias, e aí eu fui parar numa startup e para cuidar de produtos digitais. Olha só. Eu falei, bom, é um mercado totalmente novo, né? Uma coisa que ainda está muito quente, enfim. Sim. Fui trabalhar especificamente com Last Mile, então com os aplicativos de delivery, né? Então era um produto que fazia uma análise dentro desse universo, e eu fui estudar produtos digitais e métodos ágeis. Né? Então, para complementar, eu consegui estar dentro desse universo, porque tudo era produto, no final das contas. Né? Eu fui para essa área sem ter essa experiência de produtos digitais propriamente dito, mas era produto. Porque como era para a indústria, e eu vindo da indústria, eu sabia exatamente o que a indústria precisava e sentia falta dentro daquela proposta que a gente tinha de produto. Enfim, então esse é o Caleb, que veio vindo aí de uma área muito artística, que foi para engenharia e aí foi se descobrindo, e aí eu digo que a própria Philips mesmo foi quem me ajudou a olhar e falar, é isso que eu quero trabalhar com consumidor, eu quero trabalhar com desenvolvimento de produto, bens de consumo, e vamos. Então foi assim que eu trilhei minha carreira até chegar aqui. Cara, isso é muito legal você poder compartilhar essa sua história, porque sei lá, eu tô com 39 anos, né? E meu grupo de amigos, pessoas mais próximas, tá nessa faixa aí dos 40 anos de idade e tudo mais. E o que eu sinto muito dessas pessoas que estão próximas às vezes, uma frustração de não tá na área que gosta, ou que, não tá se realizando mais. Você contar sua jornada e mostrar essa fluidez que tem entre aquilo que você tem como paixão, você se entender como um cara de exatas, mas também se entender como um cara criativo, mais de humanas, com um olhar mais emocional e racional, tudo ao mesmo tempo. Cara, é muito legal mostrar isso, né? E mostrar que dá pra você fazer escolhas e se encontrar dentro de diversas áreas, mesmo não sendo, às vezes, aquilo que você mais ama ou se vê fazendo. Eu acho que o mais importante disso é você entender que nada é desperdiçado, né? Como que eu aproveito aquela experiência ou aquele conhecimento que eu obtive no passado, que hoje talvez não me deixa tão feliz, mas que pode ser um diferencial pra minha posição ou para aquilo que eu quero fazer no futuro, né? Então, um exemplo disso hoje, quando eu vou conversar sobre marketing, né? E aí, trazendo um pouquinho sobre a função do marketing dentro da Philips ou das empresas de forma geral, né? O marketing, as pessoas normalmente olham para o marketing e falam, você é o cara da publicidade, né? Você é o cara da campanha, você é o cara... Mas esquece que marketing, na verdade, é business, Sim. né? Que marketing, na verdade, a gente tem que olhar qual que é o potencial do mercado, qual que é o faturamento que eu quero para essa empresa, qual que é o tamanho que eu quero para essa empresa, qual que é fazer análise de assessment de mercado para uma categoria que não existe, qual que é o potencial, como que eu vou crescer ela, e aí sim qual que é o investimento que eu preciso de A&P, em comunicação, como é que eu vou fazer a gente tem um flywheel que a gente trabalha na Philips, que é garantir o mental availability, physical availability dos produtos e o produto em si como estratégia, né? Digamos que são 3 pilares, né? Quando eu falo de mental availability, é exatamente como que a minha marca ou o meu produto ele está disponível o tempo inteiro na cabeça do consumidor. E daí eu vou para as estratégias de comunicação da marca, né? Seja topo de funil, seja o fundo de funil, ali completando inteiro. Então eu vou fazendo o consumidor entendendo qual é a minha marca, se a minha marca é para você, minha marca é para todo mundo, não é? Enfim, eu preciso desenhar também
qual que é a persona dessa marca, com quem que ela conversa e para quem ela é, né? Uhum. E aí é uma responsabilidade minha, de marketing também. Mas eu também tenho que pensar, então, ela tá disponível na cabeça do consumidor o tempo inteiro, para ele pensar na minha marca, mas quando ele chega no ponto de venda, ou ele chega numa loja online, a minha marca precisa estar lá. Então, ela precisa ter uma disponibilidade física, ainda que seja no ponto de venda digital, mas física, né? Ele precisa encontrar a minha marca. Não adianta ele saber que a minha marca existe e chegar lá e ela não tá. E no final das contas, o meu produto, ele precisa ser um produto que atende às necessidades daquele consumidor. Então, eu preciso passar por todos esses pilares, e aí a minha função de marketing é garantir todos esses pilares, né? Então, o produto, ele vai trazer a estratégia da empresa, ele vai espelhar um pouco também a estratégia da empresa, de o que eu quero ser, o que eu quero oferecer, o que eu quero mudar na vida desse consumidor, no dia de amanhã, ou no dia de hoje, ou no dia a dia, né? Sim. Como que eu posso melhorar a vida desse consumidor? Tanto que a gente fala que a gente quer transformar casas em lares, né? Na verdade. Então, mudar um pouco o conceito, né? Não é minha casa, é meu lar. Sim. E o lar é uma palavra tão mais confortável. É É um espaço muito né? mais aconchegante de se estar, né? Então, como que eu melhoro essa experiência dele no lar? Então, voltando aí um pouquinho, falando da área de marketing, o que eu cuido do marketing propriamente dito? Se a gente falar de área, eu vou falar, eu cuido de estratégia de negócio, então, tamanho da empresa, oportunidade, tamanho de negócio, de forma geral. Eu cuido de produto, então, óbvio que tem um time dentro da minha área específico para cada uma dessas, mas a estratégia global fica comigo, mas produto. Aí eu tenho a parte de trade marketing e eu tenho toda a parte de comunicação, seja as redes sociais, seja branding, seja endomarketing, por exemplo. Que legal. Toda essa parte de comunicação fica dentro. Então, não adianta só eu falar, o marketing, o cara que estudou publicidade, não. A engenharia me ajuda muito. Ter essa questão analítica, essa questão global também, eu consigo olhar nas outras áreas e ver, olha, eu preciso alterar isso para eu chegar nesse objetivo. Preciso que aquela área pense um pouquinho desta forma para que esse objetivo que a gente traçou, ele seja alcançado, né? Então você consegue ter uma visão muito mais ampla do negócio em si do que se eu tivesse só um conhecimento focado na comunicação do produto ou né, na parte de branding só. Então, isso ajuda muito eu ter essas experiências em outras áreas, principalmente áreas técnicas ou de negócios ou analíticas, né, para poder trazer essa parte também de comunicação e essa parte de desenvolvimento de negócio. Te transforma num profissional mais completo em cima, né? Por conta dessas pequenas E aí, de novo, experiências, acho que o ponto que eu quero trazer é, nenhum conhecimento ele é desperdiçado. Você tem que entender como que você traduz aquele conhecimento para aquela sua atividade que você está fazendo hoje. Eu gosto muito desse ponto de vista, assim... Tem alguns profissionais que são amigos meus que acho que compartilham dessa experiência sua. Porque senão fica comunicação e vendas. E quando você vai ver Kotler, vai ver a base, na verdade são todas as pontas conectadas. O produto faz parte da estratégia ali. E tudo isso tem que estar conectado. Se você tem um profissional de marketing que está avaliando só comunicação e vendas, só comunicação e vendas. A gente não tá falando de todas as pontas e adaptar tudo isso para uma estratégia que faça sentido e que vai ser direcionada de um jeito estratégico. É muito legal. Você pensar no macro, porque se você for só pensar no produto e na venda, você vai acabar em preço. É isso aí. Né? E aí a gente vê um mercado aí, por exemplo, hoje de bens de consumo de maneira geral, muito deteriorado de preço, né? É tudo preço, e aí você tem diversas marcas entrando em segmentos que você fala, por favor, onde vão parar? É isso aí mesmo. Não dá. Então, aí você fica só no preço, né? Mas eu quero entregar preço, o que eu quero entregar é isso, eu sou a marca que quer entregar só preço, eu não vou entregar valor, né? Eu não vou trazer experiência pro consumidor. Ou segurança pro consumidor de que vai pegar essa marca, que não vai dar dor de cabeça. Tem diversas marcas, Philips Valita é uma delas, de que o consumidor sabe, se eu vou pegar esse produto, eu não vou ter dor de cabeça. Vai me dar a melhor experiência possível, eu vou ter garantia, vou ter tranquilidade que vai resolver a questão. Isso é uma construção não só de marca, mas do produto. Isso é um caminho, né, que você trilha. Você tocou num ponto importante, por exemplo, garantia, né? Acho que quem está em casa assistindo normalmente não tem essa informação. Qual que é, por legislação brasileira, o tempo de garantia de um produto, por exemplo, de domestic appliance? Obrigatório. 3 meses, 3 meses. Sim. Né? A maioria das empresas oferecem de 6 meses a 1 ano, tá? De forma geral. Não é obrigatório, tá? A norma são 3,
Mas a prática de mercado... mercado de 6 meses a 1 ano, depende da categoria, né? Philips Valita oferece 2 anos de garantia no produto, né? E aí as pessoas pensam, mas é só marketing, de repente, esses 2 anos. As pessoas não pensam por trás do cálculo que é feito para você poder oferecer 2 anos de garantia. São 2 anos de um produto no mercado em que eu tenho que estar amparado, de certa forma, financeiramente, para caso esse produto venha a dar problema. Eu, como empresa, eu não quero que o produto quebre em 2 anos. Lógico. Porque senão o meu custo de não qualidade, né, que a gente chama o famoso CONC, ele é altíssimo. Né? Então, para eu poder te oferecer 2 anos de garantia, eu preciso garantir que esse produto não vai quebrar em 2 anos. Então, eu preciso aumentar o nível de qualidade do meu produto. Né? Escolha de componentes, material, tudo. Né? Exatamente. Se eu aumento a qualidade desse produto, eu aumento a segurança, eu aumento o tempo de vida, eu gero menos lixo, né? E vamos pensar em sustentabilidade. Eu gero menos lixo. Né? Aquele produto ele vai ser descartado num tempo de vida menor. E aí, quando a gente fala, por exemplo, mas celular, né? Celular as pessoas trocam aí cada 1 ano, 1 ano e meio, porque tem muita tecnologia em cima. Mas eu vou falar de um liquidificador, né? Sim. E aí até abro, normalmente quando eu faço uma convenção, ou quando eu faço alguma palestra, alguma coisa, eu pergunto, quem aqui tem um liquidificador Philips Valita em casa? Né? Pensa que a Philips foi a primeira marca a lançar liquidificador no Brasil, lá em 1943, 45, por aí, né? Muita gente levanta a mão e fala assim, olha, minha avó tem um liquidificador que funciona até hoje. É isso aí, né? mesmo. E isso é a questão da qualidade, né? Eu não gerei lixo pro meio ambiente, não teve um descarte desnecessário de um produto que não tem uma troca de tecnologia muito grande. Óbvio, tem diferencial de um produto para o outro. Por exemplo, a gente tem um liquidificador que a jarra não quebra. Ela é feita do mesmo material de janela de avião. Tá. Então você pode deixar a jarra cair no chão que não vai quebrar. Ela não pega cheiro, né? Então assim, tem tecnologia, tem. Então tem um produto que tem mais tecnologia outro. Existe a evolução daquele produto. Existe a evolução daquele produto, mas não é como um celular que né, o chipset acaba se tornando obsoleto ou por conta dos aplicativos e do próprio sistema operacional que atualiza automaticamente, você acaba tendo um produto que você precisa trocar. Exatamente. Posso dar um passinho para trás? Quantos você quiser. Eu queria apresentar aqui para o nosso público, queria saber se você pode ajudar nesse processo, porque a gente já entrevistou, por exemplo, aqui no Conversa com Gigantes, o pessoal da Philips, mas Philips Televisão, que tá dentro do grupo TPV, que não necessariamente faz parte da mesma companhia que hoje é a Philips Valita. Você pode explicar pra gente hoje o posicionamento Philips Valita, como que tá, se faz parte do grupo Philips principal, se não, no Brasil ele é independente? Só pra dar um parecer e a gente entender pouquinho mais do mercado. A estrutura. Exatamente, e não ficar confundindo Philips com Philips. Pro consumidor, de forma geral, e até o que eu brinco bastante, né? Nos touchpoints de consumidor, a gente pode falar como uma empresa só, e acho que a gente deve ir como uma empresa só de certa forma, porque o consumidor não vai saber o que é Philips TV versus o que é uma Philips Valita. Óbvio que a gente tem a marca Valita, isso diferencia um pouco, mas de uma outra Philips, por exemplo, que é a Philips Cuidados Pessoais. Exatamente. Enfim, o Philips Saúde, né? O Philips Iluminação, que dá Signify, eu não sei, é outro caminho também. De forma geral, é interessante porque eu passei basicamente pelo processo de separação de todas as empresas, né? Então, como eu falei, entrei na Philips lá em 2008. Se eu não me engano, por volta de 2010 foi quando começou o processo de separação de TV. Então, a primeira que separou foi TV, né? Então, aí foi para TPV, como você falou. É criado sempre uma joint venture, depois uma separação de empresa, onde você tem toda a estrutura já montada para essa nova empresa. E essa nova empresa, ela tem o licenciamento da marca, com todos os requisitos estabelecidos pela Royal Philips, que é dona, quem mantém a marca. E esse licenciamento ele é feito através de um contrato. Tem royalties, enfim, tudo que é envolvido num processo de... E a Philips não quer desvalorizar a própria marca, E a Philips não quer desvalorizar a sua própria marca. Então, essa história de que às vezes a gente ouve, porque a marca é operada por outra empresa, então caiu a qualidade. Não, é obrigado. A gente tem regras muito restritas para seguir de padrão de qualidade, de fluxo de criação de produto e tudo mais. Então, tudo precisa continuar existindo e o padrão de qualidade e a marca, ela é muito... tomado um cuidado muito grande com relação a isso quando é feito esse processo. Então, tivemos a separação lá de TV. Depois, em 2012 para 2013, teve a separação de áudio, vídeo, multimídia e acessórios. Eu ainda estava na empresa e eu fui para essa separação nessa ocasião. Quando separou TV, eu ainda fiquei na Royal Philips, que a gente chama, né? Então, na estrutura de Philips propriamente dito. E aí, quando separa áudio, vídeo, multimídia, eu vou para essa estrutura
de áudio, vídeo e multimídia, que inicialmente foi para a Gibson Brands, as Sim. guitarras americanas. E depois juntou tudo também em TPV depois ali. Isso, e aí depois em 2015 eu saio da Philips, da Philips Audio e Vídeo, né? E aí acho que em 2017, eu não recordo exatamente a data, mas deve ter sido por aí, algo por aí, a TPV agrega a divisão de áudio, vídeo, multimídia e acessórios junto com TV. E tá até hoje com eles, né? E em 2021, essa mesma separação, esse mesmo processo que aconteceu com áudio, vídeo, TV, ele passa a acontecer com o Philips Valita, né? Que é interessante porque é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de Valita, só para vocês terem uma ideia, a Valita é uma marca 100% brazuca. Então, é louco isso. Ela foi comprada pela Philips há, sei lá, mais de 70 anos. Não dá tudo isso. 1973, se eu não me engano. Acho que foi o ano da compra da Philips pela marca Valita. Porque a Philips viu que era melhor ela comprar a marca Valita no mercado do que ela tentar se consolidar com o portfólio que ela tinha, porque Valita era muito forte, né? Sim. Sempre foi muito forte. Então, a gente tem a marca Philips Valita. No início, eu participei desse processo da tentativa de tirar a marca Valita do mercado. Então, era Philips, era Valita, um produto Philips, a logo. Depois mudou, ficou Philips pequenininho com Valita grande. Aí depois ficou Philips, o mesmo produto Valita de sempre. Então teve algumas transições, tentativas de transição, e a gente começou a ver um impacto no market share, né? Então voltando, por que eu falei isso? Porque Valita é muito específico. Valita só existe no Brasil, é uma marca que não existe globalmente, fora do mundo, fora do Brasil, todo mundo, o portfólio ele é Philips, com exceção da Índia, que se chama Pretty, a marca, não é nem Philips, nem Valita, é Pretty, mas é uma marca muito local. E que a gente quer cuidar dessa marca também, né? Enfim, então ela separa em 2021 e aí a gente tem a Versuni, a nova empresa, cuidando da marca Philips em Domestic Appliance no Brasil. Então só para entender esse cenário hoje, então, Philips ela tá dividida em algumas empresas que cuidam da marca. Então você tem Philips cuidando de cuidados pessoais, né? E Avent também ainda tá dentro, que é o cuidado mamãe e bebê, Philips Avent. Aí a gente tem TPV com áudio, vídeo, multimídia e acessórios, que provavelmente foi não sei quem veio conversar com vocês, não sei se foi o Bruno. Foi o Bruno. Exatamente, então TPV com áudio, vídeo, multimídia e acessórios. A gente tem Versuni com Domestic Appliance e a gente tem Signify com toda a parte de iluminação. Então hoje a divisão no Brasil e na maior parte do mundo tá dessa forma. Mas eu acho que o que é importante aqui retomar, né, é que a Philips continua tendo um olhar sobre todos os produtos, escolhas de qualidade. Então é a qualidade Philips, só que feito por outras empresas. Exatamente. A gente precisa cumprir com todos os requisitos de qualidade, todos os manuais, todas as normas, elas são muito claras, né? E isso é algo até bastante interessante. Aí falando por trás, né? O consumidor às vezes compra, e eu tenho muito desses questionamentos que vem para mim. Não, o produto de vocês é mais caro, né? Ou ele tem uma faixa de preço um pouco mais alta do que a média dos produtos da mesma categoria no Brasil. E eu falo, mas é que o meu padrão de qualidade também, eu não consigo abrir mão disso. Eu preciso manter esse padrão de qualidade. Eu tenho a garantia de 2 anos, que isso é um custo, né? Um investimento para o consumidor, um custo para a empresa, de certa forma, mas é um investimento para a gente garantir também que o produto esteja ali funcionando. É como se você já estivesse comprando um produto com uma garantia estendida também. E, além de tudo, e que às vezes o varejo não gosta. Tá? Aqui, sendo bem sincero, aquela briga da indústria com o varejo, não é uma briga óbvia, mas é que o varejo quer vender a garantia estendida. Sim, se eu já ofereço o produto com 2 anos de garantia, isso às vezes gera algumas discussões, né? A gente mesmo internamente, a gente já avaliou diversas vezes o impacto disso e a gente vai contornando e a gente vai entendendo outros caminhos que a gente pode ter o ganha-ganha. A gente precisa do varejo. E o varejo também precisa da gente, a gente precisa trabalhar todo mundo junto, né? E são estratégias combinadas ali. Exatamente. Posso falar um negócio? Agora eu vou jogar pro pessoal aqui. Vou jogar assim, nossa. E eu tenho certeza que vai pegar no estômago de algumas pessoas ali. Vão falar, eu vou falar uma experiência de marca que pra mim, eu nunca tive experiência com produto. Com esse específico, tá? Eu vou chegar lá, eu conto historinha sempre. Primeira vez que chegou Air Fryer, falar Air Fryer, eu e o Mauri, a gente falou com o pessoal e a gente testou. Acho que um dos primeiros reviews de Air Fryer no YouTube brasileiro foi o nosso. A gente entrou em contato. Online ainda eu consigo ver. Cara, eu vou procurar e vou te mandar o link. Eu vou querer ver. E a gente fazendo na cozinha da casa dos meus pais. Ali. Foi muito legal.
2012, mais ou menos ali. E eu me arrependo eternamente de não ter feito isso com o Juicer. Que eu não sei se você se lembra. Mas, cara, pra mim é um baita produto revolucionário que eu fui impactado muito por conta de televenda. Que, assim, a gente era... Sim. A gente... E que... Você queria fazer suco de tudo, né? Cara, eu quero... Assim... Como era da hora, pelo menos na televenda, os caras vendiam como você faz suco de tudo. Então, tipo assim, olha o suco desse parafuso. E aí sai um suco de parafuso, sabe? Sai mercúrio do outro lado, né? Porque sai um metal líquido, assim, sabe? Coisa absurda. Mas é muito legal como a gente acaba criando relações afetivas com essas experiências. E no final de tudo, aonde eu vou chegar? O que a gente guarda de fato são as soluções. Porque o que esse processo, pelo menos de que a gente foi impactado nos 90, nos 2000, de televendas, são problemas e soluções. E como a marca soluciona esses problemas. Então, produtos como Air Fryer, vaporizador, o Juicer, trazem experiências modernas para a vida do consumidor, porque antes, um liquidificador, uma batedeira, tá na casa da sua mãe, tá na casa da sua avó, a gente já sabe como funciona, mas isso são novos home appliances que essa geração tá começando a utilizar agora e são novas soluções para você colocar em casa. Como você enxerga esses novos appliances e vê até possibilidade de trazer outras coisas que a gente nem tem no Brasil? É muito interessante porque tudo tem seu tempo, né? A Philips Valita lançou a Air Fryer em 2011 no mercado brasileiro. Existe uma patente, tá? Quem não sabe, Air Fryer existe uma patente. Aliás, não é uma patente, são várias patentes em volta da Air Fryer. Então, todos os produtos da nossa concorrência, eles não têm a mesma patente que a gente. Ou seja, o produto que a gente lançou lá em 2011, ele continua com patentes válidas até hoje, que diferenciam muito o preparo do alimento, tá? Então não é só sobre qualidade, mas sobre resultado final, tá? Vocês criaram uma categoria, né? Nós criamos uma categoria, e aí esse é o meu ponto. Em 2012 nós criamos uma categoria, óbvio que o produto na época, a estratégia foi deixar ele exclusivo para um varejista específico, que fazia muito televendas, TV e tudo mais. E não foi boom naquela época. As pessoas ainda tinham muito dúvidas sobre aquilo, né? É realmente efetivo? Eu vou me acostumar? Ainda, né? Enfim. A gente vê o mercado de air fryers começando a crescer em 2015, 16, 17 é que começa o grande boom, assim, do mercado de air fryers, e aí crescendo 2 dígitos ano a ano. E você vê uma coisa absurda das pessoas. As pessoas viraram pai de air fryer. Viraram pai de air fryer. Tem pai de pet e pai de air fryer, gente. Exatamente. Tem até o meme do Twitter que fala assim, é tal coisa, mas não é uma air fryer Philips Valita, trazendo a diferenciação que é ser uma air fryer Philips Valita, que é uma brincadeira, mas sim, enfim, tornou-se algo que... Como que você não tem uma air fryer? A penetração da air fryer no mercado brasileiro está em torno de 30%. Hoje, quando a gente olha o tamanho do mercado em unidades de air fryer, vende praticamente a mesma coisa que liquidificador. Né? Então, são em torno de 9 milhões de unidades ano. E o ticket médio é o dobro. Médio mais alto, com certeza. Mas assim, para você ver Aí, liquidificador começou a vender, como eu falei, em 1945. Não, mas é que as pessoas viram o benefício. Exatamente. Pra estar em 30% dos lares brasileiros, com um ticket médio que é o dobro de um ticket médio de um... Pelo menos um dobro do ticket médio de um liquidificador. A gente sabe que tem liquidificador no mercado, aí você vai gastar, sei lá, R$70. Sim. Eu tô falando de liquidificador, né? Um bom liquidificador. Bom. É pelo menos o dobro de um liquidificador. Você vai falar, poxa, pra uma pessoa... às vezes que tá jogando nas contas ali, falar, putz, eu vou investir pra colocar em casa, é porque tem gente suficiente à sua volta falando, faz diferença. E aí é onde eu quero chegar. Então, assim, tudo tem o seu tempo. A gente lançou a Air Fryer lá em 2011 e não era esse boom, não tinha essa penetração, é uma coisa nova que tem que criar o mercado, que tem que criar o consumidor, né? E de repente hoje, Air Fryer, assim, todas as marcas têm, todo mundo quer, etc. E aí tem um pouco assim, às vezes nós, consumidores brasileiros, a gente tem uma tendência diferente de consumo do resto do mundo. Por exemplo,
No resto do mundo, as pessoas migraram da Air Fryer Single Basket para Dual Basket. A maior parte dos mercados. Se a gente pega É mesmo? UK, por exemplo, Dual Basket já é maior do que Single Basket. Caramba! No mercado brasileiro, Dual Basket praticamente não virou por enquanto. Aham. O que virou? Oven. A Air Fryer forno. Sim. Em nenhum outro lugar do mundo virou Oven. O forno, o negócio fica girando lá sozinho. E aí que vem a parte de a gente conseguir tropicalizar o desenvolvimento dos produtos. Eu não tenho disponível no portfólio global da Philips uma Air Oven para lançar aqui no Brasil. Então, a gente conseguiu discutir isso globalmente e aí fui atrás de desenvolver a Air Oven que a gente vai lançar ainda esse ano. Puta, que Uma Air demais. Porque o mercado brasileiro precisa disso. E aí o que a gente discutiu tá bom, não é tendência, mas pode ser que a próxima tendência daí para vocês aí fora Aham. possa ser Air Oven. Você seguiu o que o mercado brasileiro tá fazendo. Baseado no que eu tô desenvolvendo aqui com os aprendizados que a gente vai ter do mercado que o brasileiro é um dos segundos, se não o segundo ou terceiro maior mercado de air fryers no mundo, assim. Oh. Então, se não é algo se tem algo que a gente pode ser, é um lugar de aprendizado pro resto do mundo para essa categoria. E tem uma coisa que talvez gere impacto, não sei o quanto a gente pode também discutir sobre isso, mas alguns mercados, especialmente do hemisfério norte, como o mercado americano, o mercado europeu, os fornos com convecção são mais comuns, até tem um custo mais baixo do que no Brasil. Sim. Forno elétrico também, né? Uma coisa que no Brasil agora tá começando a ganhar Isso. força. A gente né? tá numa realidade onde forno... Pra quem não sabe como funciona, tá, gente? O forno de convecção, basicamente, ele tem uma motorização atrás que ele faz a circulação do ar. Uma técnica que se usa em cozinha industrial. E é uma técnica que a gente, especialmente fornos elétricos, acabam tendo muito essa solução. Mas é raro você ver em fornos de menos de R$1.000 aqui no Brasil. Normalmente, e ainda mais hoje em dia, tá? Normalmente você via em forno de R$3.000 Sim. elétrico aqui no Brasil. E a Air Fryer, ela meio que é uma tecnologia que compartilha, é meio que uma prima de um forno de convecção, vai. Uma prima próxima, prima de primeiro grau que convive junto ali, Isso. tá? E será que, sei lá, por exemplo, pelo Brasil não ter essa experiência, porque eu vejo, por exemplo, na Europa é muito mais comum você ter um forno e o forno ter convecção. Uhum. É tipo como, sei lá, eu tenho um carro que tem ABS. Sim. Demorou muito pro Brasil começar a ter ABS em todos os carros. Difundido aqui. Sim. Acho que um ponto interessante disso é que a gente participa da Eletros, né? Que é a Associação de Fabricantes de Eletroeletrônicos do Estado de São Paulo. E dentro da Eletros a gente tem os fóruns de portáteis, os fóruns de linha branca, linha marrom, enfim, tem os seus fóruns. E nessa discussão de Air Fryer já identificou dentro dos outros fóruns uma queda realmente da venda de fornos, formato alguns tipos de fornos, por conta da Air Fryer forno. Legal. E a gente tem que pensar, cada dia mais as casas estão menores, né? Sim. E aí, se de repente você consegue combinar, bom, eu não consigo viver sem minha Air Fryer, mas tal se eu tiver o forno com Air Fryer, Uhum. já resolve minha vida, eu tenho uma única ferramenta com tudo e eu não ocupo 2 espaços para fazer isso. Então, sim, existe essa questão da falta de não ter uma penetração muito grande, esses fornos de convecção, né? E 2, o fato das pessoas quererem otimizar os seus espaços dentro de casa, porque cada vez mais os apartamentos, quando a gente fala principalmente nos grandes centros, vão ficando cada vez menores, né? Então, se eu posso combinar tudo em um só, por que não? Não, eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho um forno animal em casa e eu uso muito mais Air Fryer. Eu em casa a gente só comprou Air Fryer porque eu falei, tem que se desfazer de alguma coisa, porque não dá pra ter 2 coisas aqui não. Eu vou falar Tem que liberar espaço nesse é armário. um pouco diferente, mas, por exemplo, eu não tenho micro-ondas e eu tenho Air Fryer. Pô, isso é legal. Eu não tenho micro-ondas, assim. E aí, eu acho que a única coisa que eu sinto falta do micro-ondas é esquentar comida. Porque Pensei que você ia falar pipoca. Não, porque eu faço pipoca na panela, né? Do jeito tradicional. Mas Esquentar só um prato. esquentar só um prato, assim. Isso eu acho que é a única falta que eu sinto de micro-ondas, porque de resto, eu faço até bolo dentro da Air Fryer. Então, assim... E eu tenho fogão com forno tradicional, mas, cara, vou ligar um fogão com forno grande... Normalmente eu ligo o forno o quê? Quando eu vou fazer algo... Eu vou fazer uma lasanha.
sabe? Dá pra Poxa. fazer na air fryer. Sim, mas eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma lasanha. Pra família de domingo ali. Isso. Tamanho de uma Botar um cama. marineque gigante. Entendi. Tá, aquela coisa. Aí eu vou fazer um bolão. Dá pra fazer bolo Sim. também, mas quando uma coisa. Então é muito mais pelo volume. Sim. Putz, eu vou fazer um hambúrguer, eu não vou ligar o forno. Antes eu ligaria o forno, hoje em dia eu, putz, coloco no air fryer. Sim. Mas, Já considerei ter 2 air fryers. Pelo simples aspecto de que eu sou carnívoro e minha parceira é vegetariana. Então, putz, aí beleza. Então, como a gente às vezes faz opções diferentes, aí beleza, eu já coloco em um, ela coloca no outro, a gente coloca o tempo, sai junto. Faz sentido. E se come fizer no carne, mesmo não vai contaminar E o... não vai contaminar o espaço. Faz sentido, faz sentido. Olha a loucura. Eu cheguei ao ponto de considerar ter 2 air fryers. Esse é o pai de air fryer. Tem gente que tem, tá? É mesmo? Ou às vezes rola, tipo, sei lá, almoço de família, cada um traz a sua air fryer. Pra todo mundo fazer junto. Pra fazer ao mesmo tempo ali o negócio, cara. Rola uns negócios desses. Isso é muito coisa de Brasil, né? Putz, isso é muita coisa de Brasil, cara. Ainda dentro do assunto air fryer e tal, mas pra entender até um pouco do mercado desse tipo de produto, uma grande preocupação que o brasileiro sempre teve foi em relação, por exemplo, conta de energia, né? Uhum. Porque o gás no Brasil até então era mais barato que energia elétrica e tudo mais, mas a gente tá vivendo num momento onde isso tá mudando, né? Ainda mais com energia renovável, né? Energia solar e tudo mais. Você sente que existe um aumento e uma tendência a crescer mais esse mercado de equipamentos elétricos, como um air fryer, em detrimento a equipamentos a gás, como um forninho a gás ou um forno Sim. convencional? Sim, existe essa tendência de desenvolvimento desse tipo de produto, mas eu acho que a indústria tem que ser responsável por pensar nisso de uma forma mais sustentável, né? Sim. Então, um exemplo disso, o ano passado a gente lançou uma linha nova de air fryers, em que a gente fez o teste para comprovar contra os itens mais vendidos de concorrência em termos de eficiência energética, de tempo de preparo. Então, a gente tem os números lá, né, de 23% de economia de energia versus o produto da concorrência, né? 16% de velocidade mais rápido no preparo, né? Então, se eu faço o preparo mais rápido, eu fico menos tempo com o produto ligado na tomada. Consequentemente, eu gasto menos energia para preparar a mesma quantidade de alimento. Então, tudo isso porque a gente realmente sabe desses desafios e a gente sabe de um desafio global, que é o mais importante de todos, né? A gente quer botar um produto no mercado, mas a gente tem que ter a consciência de como que eu posso fazer para esse produto ser mais eficiente energeticamente, né? Nas questões de gasto de energia elétrica, por exemplo, mas também no tempo, né? Tempo é precioso, tempo todo mundo gosta de ter disponível para fazer coisas mais agradáveis, então como que a gente faz que um preparo de um alimento, por exemplo, seja mais rápido do que costuma ser, né? E a parte de eficiência também, né? Um dos pontos que a gente vê muito não sei quais são as marcas de air fryer que vocês têm em casa, a gente não precisa entrar nesse assunto agora. Não vamos entrar nesse tabu. Mas talvez vocês possam testar uma nossa também, para vocês compararem, depois vocês me falam. Mas existe uma necessidade de um controle muito grande na execução do preparo do alimento que garanta a repetibilidade de processo. Então, por exemplo, você botou lá 300 gramas de pão de queijo dentro da sua air fryer, né? E você botou lá 12 minutos. Estava congelado, botei lá 14 minutos para fazer. Vai ficar pronto 14 minutos. Não importa a quantidade de vezes que você faça esse processo com essa mesma quantidade de alimento dentro. Ela sempre em 14 minutos vai estar pronto. Os produtos da concorrência não fazem no mesmo tempo todas as vezes. Sim. Às vezes você vai levar 12, e aí quando você chegar lá no 14, ela vai estar queimada. Às vezes ele vai levar 16, e aí quando você tirou no 14, ela vai estar Eu já crua. vi isso Eu acontecer. sinto isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a discrepância do nosso produto, ela é menos de 1 minuto no tempo de preparo. Menos de 1 minuto, no máximo, entre um processo e outro, com a mesma qualidade de alimento. E a gente testou dos principais concorrentes, e a discrepância chegava a ser 6 minutos de diferença. Nossa. Né? Então, isso é a garantia de eu vou botar lá e eu sei que vai estar pronto no tempo que eu preciso e tá Da pronto. forma que eu Da quero. forma que eu quero, e eu não vou ter preocupação de queimei, perdi o alimento. Uhum. Ou tá cru, vou ter que deixar um tempo mais, atrapalhou minha rotina, atrapalhou o meu dia a dia. Enfim, tem tudo isso. Mas também futuramente tem
umas tecnologias novas vindo aí pra Air Fryer que ajudam Então, eu queria ter até entender, né, como que é, por exemplo, deixar um produto desse mais conectado, como que é o desenvolvimento disso, né? Como inserir mais funções num produto como esse? Sim. Hoje, a Air Fryer, basicamente, o que a gente se preocupa é o preparo do alimento em si, na textura correta, na forma correta, no tempo ideal, né? Não adianta nada eu comprar um Air Fryer e ter que assar o pão de queijo em 50 minutos. Eu faço isso num lugar, num forno que eu vou levar menos tempo, por exemplo, né? Então, a construção técnica do produto todo, ela tem que garantir que a sua experiência, pelo menos ali, no básico, que é o preparo do alimento, ela seja atendida. Como eu falei, a gente propõe isso de forma mais rápida, de forma com menos gasto de energia, etc. Mas e o a mais, né? O que eu vou diferenciar o meu produto de um produto da concorrência? Hoje a gente tem o produto conectado, né? A gente tem a Air Fryer conectada via o nosso aplicativo. O nosso aplicativo é o Home ID. Então lá você conecta a sua Air Fryer e ele tem mais de 500 receitas para você poder fazer. Você pode setar lá se você é vegetariano, se você é carnívoro. Você coloca os seus tipos de alimentos preferidos e ele filtra automaticamente as receitas disponíveis para isso. E você, no momento que você vai preparando o alimento, ele vai te dando step by step. E aí, por exemplo, se tem alguma coisa que existe um pré-cozimento, alguma coisa assim, depois ele fala, coloque os alimentos tais dentro do cesto e pressione o botão do aplicativo e ele automaticamente manda para a Air Fryer a temperatura e o tempo, e ele vai rodando. Quando terminar, ele te avisa, acabou, vai pro próximo passo, e você continua o próximo passo. Você não precisa ficar olhando também, esperando. Você pode fazer outras coisas, ele vai sinalizar no teu celular, acabou esse processo, vai pro passo 2, você volta pra piscina e faz. Mas, ainda assim, algumas pessoas falam pra mim, mas eu tenho que colocar comida dentro do cesto, não tem um robozinho que vai lá na minha geladeira, tira e coloca dentro do cesto. Entendo, né? Ainda. Mas tem outras práticas pra gente colocar, né? Então, como é que eu torno a conectividade da Air Fryer algo que realmente faz sentido? Eu vou dizer, por exemplo, como faz sentido pra mim, né? Eu gosto de ir à academia na hora do almoço. E a hora do almoço é minha hora do almoço. Eu tenho um horário específico do almoço. E eu tenho que me dividir entre preciso me alimentar e quero treinar, né? Então, eu deixo a comida no cesto da Air Fryer, né? E vou pra academia. Quando falta 20 minutos, que é o tempo que eu preciso para aquela comida estar pronta, eu lá da academia, abro o aplicativo, dou play e a comida vai fazendo. Saio da academia, é o tempo de eu chegar em casa, a comida está pronta, eu simplesmente coloco no prato, sento e como. Legal. Então, ou seja, a comida tá fresca, aconteceu alguma coisa, fui de carro, peguei um trânsito, função manter aquecido. Ele vai avisar que acabou de preparar, eu clico manter aquecido, ele vai manter uma temperatura baixa para a comida manter aquecida, para eu chegar lá e eu ter a mesma sensação de que a comida estava pronta naquele momento. É uma comida fresca, etc. Vou pro escritório durante a semana e quando chegar em casa eu cansado, não quero ter tempo de cozinhar, etc. Tiro a minha porção congelada, deixo no cesto, ela vai descongelando ao longo do dia, né? Quando eu tô saindo do escritório, vou lá, em 20 minutos vai estar pronto. Então quando falta 20 minutos, eu abro o aplicativo, play, chego em casa, a comida tá pronta, não preciso tirar, não preciso esperar os 20 minutos. Se eu tenho às vezes um outro compromisso, dá tempo de eu comer antes de ir pro próximo compromisso. Enfim, é a forma que eu encontrei de ter isso. E além do que, para quem gosta, os maníacos de Alexa, ela obedece os comandos também da Alexa. Então, de longe, você também pode pedir. De repente, às vezes, você já deixou... Gente que põe pão na Air Fryer, não sei se vocês já fizeram isso. Você pegar o pão do dia anterior. Você salva. Salvar o pão. Nossa senhora. Exatamente. Então, às vezes, sei lá, você já deixa a coisa meio organizada ali no cesto da Air Fryer, à noite em casa, acordou, não vou levantar pra ir até a cozinha. Já pede ali pra Alexa ligar a Air Fryer pra quando você levantar o pãozinho já tá bom ali pra você tomar o café da manhã. Legal. Enfim, tem como, a gente precisa criar, óbvio, mas tudo é criado, né? A gente cria as necessidades, né? Antigamente ninguém precisava de um smartphone, hoje em dia ninguém vive sem um smartphone, né? Sim. Então é criar essas necessidades. E aí, como que a gente desenvolve esses novos produtos? É realmente pensando nessas dores, né? Então, por exemplo, se você gosta de ter que abrir o cesto da Air Fryer para olhar se a comida tá no ponto certo ou não? Não gosto. Não gosto. Não é legal. Se você puder estar verificando a comida, o ponto da comida lá do seu sofá. Sim. Ou se você pedir para a própria Air Fryer fazer essa verificação. Não sei, são coisas que a gente tá discutindo. Qual outra necessidade que eu preciso que aquele... Nossa, eu tô cada vez mais apaixonado com a ideia. Entendeu? Sei lá, tá assistindo televisão e ter lá, né, a notificaçãozinha na televisão avisando. A notificaçãozinha com a imagem, inclusive. Dá pra fazer. E aí, por exemplo, um outro ponto que a gente vê como uma dor do consumidor é: eu não sei exatamente quanto tempo eu preciso colocar na Air Fryer para um determinado alimento. Já coloca IA junto, já calculando o tempo. Eu já...
Então, assim, Vocês são têm coisas que a equipe gente tem de que pensar. desenvolvimento local? Na verdade, assim, a gente tem um centro de desenvolvimento global, Uhum. tá? E isso é pensando em todos os mercados, mas a gente tem um centro de R&D, a gente tem uma fábrica local, né? A nossa fábrica de Philips Valita fica em Varginha, e lá a gente tem um R&D. Em Varginha? A Putz! gente aproveita o local para receber todos As novidades tecnologias de fora. global ou de fora é muito bom. Todas as tecnologias de fora, tipo velcro. E aí a gente desenvolve justamente em Varginha, pensando... Não, brincadeira. A fábrica de Varginha já existe há muitos anos lá. Beijo, pessoal de Varginha. E aí a fábrica de Varginha já existe há bastante tempo, né? Como Philips, na verdade não é só Philips Valita, existe o site também de Philips Cuidados Pessoais, lá no site de Varginha. Existe Signify também na planta ao lado, que é a parte de iluminação. Que legal. Mas a gente tem um centro de desenvolvimento de produtos lá. Então, por exemplo, esse projeto da AirOven, a gente escolhe quais projetos a gente vai desenvolver via o Centro de Desenvolvimento Local, via o Centro de Desenvolvimento Global. No caso da AirOven, a gente usou o time de desenvolvimento muito local para ajudar a gente nesse desenvolvimento que era específico para o consumidor brasileiro. Mas não só isso, a gente também exporta produtos que a gente cria aqui dentro do Centro de Desenvolvimento. Olha só. Então, linha de liquidificadores a gente produz aqui, processadores de alimento. As air fryers são produzidas aqui localmente, né? Então, tudo isso a gente pensa não só em atender e desenvolver para o mercado local, mas como região. Hoje a Philips Valita Versuni, a vertical dela aqui em São Paulo, ela é América Latina, não é só Brasil. Eu sou responsável pelo mercado Brasil, existe uma pessoa em Hispanic responsável pelo mercado Hispanic, né, que inclui Chile, México, Argentina, enfim, toda a região, né, e existe a liderança vertical América Latina. Hoje o nosso CEO que fica em São Paulo, ele é CEO América Latina, que vai lá do México para baixo, na verdade, né, então Sim. todos esses Posso falar uma liberdade aqui de sugerir uma linha de produto para vocês considerarem aí pra A gente colocar no a Brasil? gente tem um pedido pra fazer, né? Considerarem Tudo foi montado isso, aqui. isso. Considerarem colocar no Brasil ou desenvolver para o mercado local, que eu acho que pode ser tão revolucionária quanto Air Fryer para o mercado brasileiro. Pode ser o próximo passo. Pode ser a próxima Air Fryer, que já existe, uma tecnologia que já existe, que o mundo já usa, mas que eu acho que o brasileiro, que se colocar na mão do brasileiro, o brasileiro vai fazer vai fazer a próxima Air Fryer. O termocirculador. O brasileiro não conhece o termocirculador. E eu acho que vai ser o mesmo processo. Putz, vão ser 5, 10 anos de apresentar o termocirculador pro brasileiro, mas quando o brasileiro conhecer o termocirculador, vai ser... Imagina o que uma avó é capaz de fazer com termocirculador? E termocirculador é uma... Mas o que acontece? O termocirculador hoje no Brasil, pra você ter você vai importar, ou vai, sei lá, é R$1.500 um termocirculador. E eu acho que produzir um no Brasil, a gente consegue fazer por uns 500 conto. Aí dá pra colocar na mão da avó. Exatamente. Isso é o sonho, tô idealizando. Exatamente, esse é o ponto, né? Não é tão fácil a gente justificar um projeto assim no Brasil. Por mais que eu adore, né? Assim, olha, o cara lá do podcast falou que... Adoraria, mas é exatamente isso. Eu vou levar 10 anos para chegar ao volume que eu preciso realmente para justificar e trazer um projeto pro Brasil. Mas a gente tem globalmente diversos produtos que são fantásticos e que hoje, infelizmente, eu não consigo trazer pro país por duas questões, tá? E aí uma questão é engraçada, né? É engraçada, entre aspas. Nós somos um dos poucos países em que a gente tem a tensão de 127 volts. E não é nem 110, nem 220, é 127. E aí o que acontece? De forma geral, os produtos que são desenvolvidos para a Europa, eles são 220, né? Então, para desenvolver aquele produto específico, quando eu quero trazer para o Brasil, eu tenho que criar e desenvolver a versão 127, que usa um outro motor, um outro esquema elétrico, enfim. Sem contar nas nossas normas brasileiras, por exemplo, do plug da NBR 14136, que é específico plug brasileiro, com a marcação em metro, todas as especificações, né? Então, é um pouco engraçado isso, porque às vezes a gente tem oportunidade de produtos muito interessantes, mas que a gente às vezes se esbarra nessa questão do desenvolvimento da baixa voltagem, né?
Mas, por exemplo, globalmente a gente tem um produto chamado Air Cooker. Vocês já ouviram falar? Não. Air Cooker? Globalmente a gente vende na Europa o produto que seria mais avançado da Air Fryer, que se chama Air Cooker. Nesta Air Cooker você controla, hoje na Air Fryer você controla basicamente a temperatura e o tempo, Sim. né? Na Air Cooker você controla a temperatura, o tempo, a umidade e o fluxo do ar, né? Então você consegue fazer o slow cooking, né? Você consegue deixar lá 36 horas fazendo a carne com a umidade perfeita, você controla a umidade, consegue fazer tudo isso. É melhor que o termo circulador. Então, assim, ele já existe na Europa, é comercializado na Europa, esse produto ele já existe, mas eu não consigo trazer no Brasil, porque é um produto de ticket muito alto, né? Existe um investimento muito alto ainda pra gente conseguir trazer isso pro mercado brasileiro, mas é um produtaço, assim, é um produto que a gente, eu já vi, já testei, enfim, é um produtaço, é um produto incrível e... Claro, exige um pouco mais de conhecimento do preparo de alimentos também, né? Óbvio, eu vou fazer uma carne de cozimento lento, eu preciso saber um pouco mais da umidade e tudo mais. Mas você consegue programar pra fazer um sous vide Sim. Você faria um sous vide de, sei lá, 6 horas com a carne e no final você ainda consegue grelhar ela e deixar douradinha. Douradinho, porque você sobe a temperatura, aumenta o fluxo de ar e pá! E aí ele dá o crisp em volta. Enfim, é exatamente isso. Você controla o fluxo de ar, você controla... Eu tô embasbacado com isso, cara. A umidade dentro, né? Pra garantir que a carne não vai ficar seca. Enfim, Sim. Mas então, é fantástico. E tem diversos outros produtos, mas ainda voltando um pouquinho de falar, precisa desenvolver o mercado. Por exemplo, hoje eu tenho aqui no mercado brasileiro as máquinas de café automática, que faz tudo. Você aperta um botão, ela moe o grão, ela pila o grão, ela extrai o café e ela joga a borra fora dentro do compartimento. Olha só. Você não faz absolutamente nada. Quando a gente vai olhar para o mercado de expresso no Brasil, esse tipo de máquina representa quase nada, tem quase nada de penetração. Você vai ver uma penetração muito grande em cápsulas, né? Sim. E aí a gente tem toda a discussão da sustentabilidade da questão das cápsulas, né? E você vai ver ali um mercado que também pequeno, mas um pouco maior do que das máquinas full automáticas, de semi-automática ou da manual, né? Você tem essa coisa. Mas a gente tem visto o comportamento do consumidor mudando. Se a gente falasse há 5 anos atrás, era inimaginável o volume que a gente até que tem legal dessa categoria aqui no Brasil. Mas o café virou ali o novo queridinho do brasileiro, assim como cerveja foi o artesanal, o vinho foi eu preciso conhecer de vinho, eu preciso entender da uva, do plantio. O café passou a ser isso. O consumidor está começando a entender que é interessante ele saber onde que ele é plantado, em que altitude ele é plantado, qual que é o tipo de torra, qual que é o tipo de grão e que experiência que eu vou ter com esse café, né? Mas esse é um mercado, por exemplo, que hoje a gente entende. Bom, Brasil e café faz total sentido, né? Para começar. Sim. Né? Fomos maiores exportadores de café. A cafeteira de vocês automática, ela já faz tudo isso? Ela faz tudo. Nós temos 3 modelos. Desculpa perguntar, mas é porque eu fiquei empolgado. Eu falei assim, cara, mas peraí. Como eu não conhecia esse produto? Você falou, não, porque mói, não sei o que. Ela falou, peraí. Não, ela faz Como tudo. eu não conheço esse produto? A gente tem 3 modelos. O produto de entrada, né, que é o produto, entre aspas, mais simples. E eu vou dizer que é o produto que eu mais gosto, porque inclusive é o que eu tenho em casa. Ele tem... Você coloca o grão na parte de cima, ele tem um compartimento que sela a região do grão para você não perder o aroma e tudo mais, e com um material fosco também para reduzir a incidência de luz e não danificar o grão e o sabor do grão. Você escolhe lá, tem as bebidas pré-definidas, então pode ser um espresso, pode ser um café estilo americano, são 4 tipos de bebidas diferentes. Você pressiona, escolhe a intensidade de grãos, quantidade de bebida, e você pode tirar até 2 cafés, mais ou menos, e você dá play. Ele vai ter um moedor de cerâmica, ele vai moer esse grão, ele vai jogar dentro de um espaço que ele pila, né, ele pressiona, e ele faz a pressão da água ali, ele extrai o café, e depois ele vai jogar essa borra dentro de um compartimento dentro dele, e ele vai te avisar quando esse compartimento tá cheio para você jogar no lixo. Ou usar na composteira, porque além de tudo é mais fácil ainda. Exatamente. E o tanque de água também é lateral e ele avisa quando tá acabando a água também. E, enfim, você tem todo esse processo. E aí ele tem um vaporizador lateral, que se você quiser vaporizar leite, para texturizar o leite, para você poder fazer um cappuccino, ele tem um vaporizador lateral. Ou simplesmente quero tomar um chá e eu tiro a água quente ali do vaporizador para tomar um chá.
Aí a gente tem um produto intermediário que tem as mesmas funções, só que no lugar do vaporizador ele tem um compartimento que a gente chama de Latte-Go, onde você coloca o leite nesse compartimento e ele automaticamente vaporiza o leite na textura do tipo de bebida que você escolheu e joga direto no copo. Na sequência, leite e depois café. E o terceiro dele, a gente tem um com um painel com um display digital, já um displayzinho LCD, onde você consegue selecionar até 14 tipos de bebida diferentes. E ele também vem com um compartimento de Latte-Go. Nesse também você pode setar perfis, então eu moro em 4 pessoas em casa, eu consigo setar o meu tipo de café, o meu tipo de expresso, salvo no meu perfil. Quando eu vou lá, eu só simplesmente seleciono o meu perfil expresso. Ele vai trazer o expresso na intensidade que você escolheu, no volume que você escolheu, do jeito que você gosta. Tá configurado para você. Desculpa te interromper, cara, mas é que eu não sabia dessa linha. É grande esse equipamento? Ele tem mais ou menos, deixa eu ver como que... filtro de água. Sei, Sabe uns filtros de água? Sei. Com exceção desses últimos mais fininhos, um pouquinho mais largo. Sei. Tá? Mais ou menos é uma altura assim. Essa altura assim, mais ou menos. E assim. Legal. Acho que eu consigo convencer minha esposa. Eu vou te dizer que depois que você começa a usar uma máquina dessa, se você, assim, por exemplo, toma outros tipos de café, bom, a drip você tem que esperar e acaba que o café fica lá na jarra. Pra você tirar um copo só não é algo muito prático. Se você toma na italiana, você tem todo o processo de botar no fogo. Enfim, se você toma cápsula, existe aí, né, o tipo de grão, como que o processo é feito, umas questões mais ambientais, se você se importa ou não. Da máquina é tipo perfeito, é o grão que você escolheu, da melhor tipo de grão que você quiser, você põe lá, ou você não gosta de um grão tão... Porque às vezes é costume da pessoa, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, eu gosto de café preto, aquele café escuro. Aí você fala, tá, mas você sabe que o café preto, super escuro, ele vem de um grão que foi torrado a mais. E muito provavelmente aquele grão, ele apresenta um defeito. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa também educar o consumidor do que ele ganha tendo uma máquina dessa, que ele vai pagar mais caro por ela, vai. Mas se você faz a conta, por exemplo, do gasto unitário por cápsula numa família de 2 ou 3 pessoas que toma 3 cafés por dia, em um ano essa máquina tá mais que paga no gasto que você tem comprando pacote de grão de 1 quilo. Não, eu fico pensando, porque assim, eu acabei adotando a cápsula muito mais por conta de... Eu faço pouca quantidade de café. Literalmente eu faço um café por dia. Sim. E antes, o que eu fazia? Eu pegava o café, moía o café, e aí passava o café. Era fantástico por conta da escolha de grãos, só que, aí tem que armazenar do jeito certo, não sei o que lá. E eu sou péssimo como eu falei pra você, eu sou uma pessoa muito emocional, e aí eu sempre vou no feeling. E aí, pra cozinhar é fantástico, mas pra fazer café eu erro direto. E a padronização da cápsula é fantástica. Sim. Então, um produto desse resolveria meu problema. E até... Eu tô surpreso, eu tô chocado de verdade. E ele te traz outras opções também, por exemplo, o tamanho da espessura da moagem, né? Você tem um compartimento em cima onde tá o compartimento de grãos, onde você seta de 1 a 12 para você diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho de acordo com o que você gosta. Nossa! Então, e aí outra coisa que é outra experiência, quando você recebe alguém em casa, você vai tirar um café expresso de uma máquina, enfim. Tem toda essa questão do charme também, de você ter um produto como esse em casa. Muito bom. E hoje dentro da Philips Valita, quais são as linhas de produtos? A gente focou muito em air fryer, né? Porque a gente se empolga, mas tem outra. Eu descobri uma nova agora. E a gente fala de Valita e aí só falando aqui a gente tem algumas estratégias, né? Quando a gente fala de produto e portfólio, a gente entende que Philips Valita é uma marca só, óbvio, mas a gente entende que Valita lhe traz muito tradição, segurança, a indicação e a recomendação da minha avó, da minha mãe. Sim. E aí, normalmente, a gente atribui isso muito a produtos de cozinha. Quando a gente fala de Philips, a gente já pensa numa marca um pouco mais de tecnologia, produtos diferentes. Então, a gente tem algumas segmentações. Então, existem alguns produtos no portfólio, ainda que Domestic Appliance, que a gente chama, que são Philips, e outros que são Philips Valita. Perfeito. Normalmente, em cozinha, a gente costuma trazer todos Philips Valita, produtos Philips Valita. Mas, por exemplo, a gente lançou recentemente o robô aspirador, e ele é um produto Philips.
Tá? Porque a gente entende que traz um pouco mais de tecnologia. Então, é aquela história da estratégia de marca, a estratégia de conexão com quem é meu consumidor, como que a gente vai conversar com ele, que produto é para quem, né? Então, a gente entende que a marca Philips, ela tem bastante aderência para isso. Mas dentro do portfólio hoje que a gente tem, então a gente tem toda a linha de preparo de alimentos, né? Então, a gente tem mixer, batedeiras, processadores de alimento, a gente tem as air fryers, a gente tem liquidificadores, a gente tem... Eu vou esquecer de algum, com certeza. A Juicer, a famosa Juicer. Sim, a gente ainda tem a Juicer. Minha esposa fala que eu só casei com ela por causa do mixer Valita dela. Eu ganhei um. Ela fala, você só casou comigo por causa desse mixer, né? E a gente roubou dela durante o tempo. Quando a gente morava junto... Ela trouxe um dia pra cozinhar e não deixou E aí a gente ficava arrumando maneiras dela sair e esquecer o mixer aí. A gente fez isso várias vezes. Fantástico, né? E aí a gente sai um pouquinho da linha de cozinha e a gente tem, então, grandes 4 categorias. A gente chama de Kitchen Appliance, Coffee, né, que são as cafeteiras. A gente tem a linha de Garment Care. Quando a gente entra em Garment Care, a gente está falando dos cuidados com a roupa de forma geral. Ferros de passar, vaporizadores, papa-bolinhas. Legal. Papa-bolinha, por incrível que pareça, é um dos itens, assim, de sucesso. Realmente. Que demais. Vende-se muito papa-bolinhas. E é excelente, inclusive, eu tenho que dar o meu testemunho, porque era aquela coisa de, poxa, papa-bolinhas, né? Tanta gente vende, você vê aí vendendo na esquina, mas a diferença da execução de um produto realmente... Vamos saber, porque essa semana eu fiz uma pesquisa de um papa-bolinha. Porque eu comprei um moletom, cara, que eu usei 3 vezes. E ele ficou cheio de bolinha. Cheio de bolinha, porque eu usei, acho que fez frio, né, essa semana em São Paulo. Eu usei com uma jaqueta jeans por cima. E criou fricção. E aí fez bolinha. Eu olhei e falei, cara, usei 3 vezes, já tá com bolinha. Eu falei, cara, como eu vou conseguir um papa-bolinha? Será que existe ainda? Eu fui procurar pra ver, vamos saber. E a gente vende muito bem papa-bolinhas, tá? Globalmente falando, é um item que vende super bem. Muito bom. Então, os ferros tradicionais, seco e vapor, né? Os ferros, eles são Philips ou são Philips Valita? Todos Philips Valita. Tá? O papa-bolinhas é Philips. Tá? E aí, por exemplo, falando de tecnologia, a gente só vê tecnologia nas outras categorias, nessa da máquina full automática, né? A gente tem um ferro que chama Perfect Care, que é um ferro de caldeira, né? Então ele é um pouco maior, mas é um ferro que não tem seletor de tecido ou de temperatura, porque simplesmente ele tem uma tecnologia chamada Optimal Temp, que ele não queima a roupa. Você não vai conseguir queimar a roupa com ele, né? Você pode deixar o ferro em cima da roupa, ela não vai queimar. Pode deixar e ir embora. Pode deixar ir embora, porque ele vai desligar o ferro automaticamente. Ele vai identificar que, tipo, não tem movimento, não tem nada, ele desliga. E é uma super tecnologia, principalmente para pessoas que detestam passar roupa, porque ele passa numa eficiência absurda e você não tem aquela preocupação de vai queimar minha roupa, né? E a gente tem esse produto no portfólio e a gente tá vendo cada vez mais a gente melhorando no mercado, porque era um produto exclusivo também no mesmo formato da Air Fryer no passado, e a gente agora abriu ele pro mercado. E a gente tá um pouco impressionado com quantos consumidores estão realmente aceitando essa categoria, e fica a dica aí de tecnologia diferente, que não é só com o cuidado da comida. E por último, a gente tem a linha de Floor Care, né, que são aspiradores. Hoje no mercado a gente tem basicamente o aspirador robô, que a gente lançou recentemente, mas vem novidade aí. É só bom saber, quero... Eu sou pai de aspirador robô. Eu esqueci de uma categoria. Existe uma categoria globalmente que está sobre gestão de Versuni, né, que é a empresa que cuida da marca Philips Valita, que se chama Air. Tá? Que são as de ventilação, né? Fora do Brasil, aqui a gente não tem muito costume, mas fora do Brasil existe muito a característica daqueles equipamentos de torre de ventilação, com umidificador, com aromatizador, tudo mais. Fora do Brasil, esse é um business bastante forte na Europa, tá? Com aquecedor junto, óbvio, né? Mas aqui a gente ainda não tem nenhum produto dessa categoria, mas ela faz parte do guarda-chuva de produtos que eu posso comercializar no Brasil com a marca Philips. Legal. Também tem purificador nessa? Tipo não, purificador é uma outra divisão. Ele vai pra health, né? Eu não sei exatamente onde, que nem, por exemplo, o purificador de água, ele também é uma outra divisão, que não é com a gente. Entendi. Apesar de ser muito próximo. Tá ali, né? Não faz parte do agreement que a gente tem. Caramba. Sim. Daria pra gente ficar aqui 4 anos conversando. Exatamente. Falamos. Ainda mais porque, cara, sei lá, eu sinto que eu tenho um vínculo muito forte com a marca, né? Sim. Tanto de criança, ou até mesmo com a história da Rede Geek, né? Fizemos reviews de produtos Philips Valita desde o começo e tal. Então, assim, é empolgante poder estar tendo essa conversa aqui com você.
Mas infelizmente nós temos um prazo, um tempo. Tem. E antes da gente terminar, na verdade eu queria fazer uma proposta pra você. A gente tem algumas perguntinhas rápidas para nosso público conhecer um pouquinho mais lá. sobre você. Você topa? Jogo rápido, bate-bola. Exatamente. E assim, você não precisa justificar, pode justificar, a gente pode brincar com isso. Bora lá então, Tatinho? Vamos lá. Vamos lá, Caleb. Queria saber de você, qual aplicativo do seu celular que você mais usa? Qual aplicativo do meu celular que eu mais uso? Com certeza o WhatsApp. Muito bom. Se você pudesse aprender, sabe, tipo Matrix, aprender instantaneamente alguma coisa nova, o que você escolheria? Nossa. Se eu pudesse aprender alguma coisa nova agora. Eu tô muito interessado ultimamente por... entender melhor as pessoas. Como é que Fazer leitura das pessoas? De ter uma ciência atrás de conseguir entender melhor um nicho específico de pessoas. Enfim, eu tenho ouvido muito podcast, eu não posso falar de... Pode. Tem um podcast sensacional que eu tenho ouvido bastante, que é o Tudo Culpa da Cultura, Aham. que é óbvio que ele pega assuntos muito específicos, mas ele traz muito essa questão da antropologia, de entender o ser humano e pegar um assunto muito específico. Então, se eu pudesse aprender alguma coisa hoje pra amanhã, é pegar uma questão específica do ser humano e eu conseguir destrinchar e ir muito a fundo desse ser humano. Muito bom. Sabe o que eu aprenderia? O quê? Eu aprenderia mandarim. É mesmo? Assim, Por um motivo. Ah. Cara, assim, a quantidade de pessoas que estão vindo da China e morar aqui no bairro estão sendo cada vez maior. Tá mesmo. E eu queria entender o que eles estão falando, só isso. Eu quero conversar no elevador. Você queria fofocar com eles, Eu né? quero fofocar, é isso. O meu vai na linha, eu só quero entender um pouco mais a fundo a pessoa. Eu não preciso dizer. Só quero olhar pra ela e falar assim... Eu te entendo. Já te entendi bem a fundo. Muito bom. Eu queria fazer a mesma coisa, só que em chinês. Falar, eu te entendo em chinês. Eu não sei falar. Qual que foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, animador de festa. Olha Que da hora! Buffet, assim, infantil. Bifezão, bota roupa do Homem-Aranha e vamos lá. Que da hora! Genial. Você já foi o Homem-Aranha, então? Já fui Homem-Aranha, já fui o príncipe da Bela e a Fera, já fui o príncipe da Pequena Sereia, já fui tudo isso. Então você tem que falar, qual é o seu Eu já primeiro... fui cabeção, né? Eu já fui tipo Barney. Nossa! É, Mas a próxima vez que perguntarem qual foi o seu primeiro emprego, você tem que falar Homem-Aranha. Pode ser. Cara, isso sobe muito! Muito nível. Você tem que colocar isso no LinkedIn, cara. Tem algum filme que você ama, assiste, mas você sabe que, ele não é bom, que as pessoas vão olhar e falar, nossa, Aquele guilty sério? pleasure. Tem certeza? Nossa. Tem certeza que você gosta? Jumanji. Puta, Jumanji. Mas Jumanji é ótimo. É muito bom, Não né? dá pra falar que é um guilty pleasure. O filme poderia ter acabado em 5 segundos, né? Poderia. Sim, mas... É aquela coisa que você assiste que assim, você sabe, puta, enrolou. Ou não. Mas se estiver passando, você vai parar pra Eu vou assistir. assistir com certeza. Ou um Tira no Jardim de Infância também. Nossa, Maravilhoso, maravilhoso. Essa é uma ótima escolha. Que comida que você come que te leva pra infância? Comida que eu como que me leva pra infância. Essa ficou um pouco difícil. Chocolate? Pra mim, eu posso falar assim, Pode. Mas eu lembrei. de cara, é pizza. Cara, mas é uma coisa que eu faço estranha. Não, tem problema. Eu não faço mais, eu juro que eu não faço mais, mas me lembra muito, assim. Se eu olhar essa combinação, é bolacha recheada de chocolate com requeijão. Muito bom. Mas pode fazer, ninguém vai te Eu julgar. fazia isso Não. quando criança. Hoje em dia eu falo, não faz o menor sentido, mas eu fazia isso quando criança. Mas criança pode fazer, e adulto também. Chega em casa hoje. Vai alegrar o seu calebinho interior. Que pizza, pra mim, é que meu avô fazia pizza em casa. Então toda vez que eu como pizza, eu falo, pô, é uma delícia. Você lembra o que você comprou com o seu primeiro salário? Eu não lembro exatamente, mas tem algo que marcou muito que eu comprei. E aí, gente, faz total sentido quando você pensa que isso já faz bastante tempo. Eu, com o meu salário de estagiário, eu comprei minha primeira HP 49G+. Olha HP só. gráfica. Que custou Fazia tipo sentido. na época eram uns R$760. Era uma fortuna, nossa. porque era uma calculadora gráfica. Hoje é tipo um smartphone. 5 mil reais. Enfim.
Mas foi bastante importante Você isso. conquistou Uma isso. que ajudou minha vida na sim, engenharia, lógico. né? Não preciso nem dizer. Uhum. Mas que marcou bastante. Você pode escolher só um único destino, vai ser o seu destino sempre nas suas férias. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Que lugar seria esse? É que eu amo praia, mas as minhas cidades favoritas, só uma tem muito praia, assim, é praia. Se eu tiver que escolher um destino, todas as férias que eu acho que eu ainda vou ter bastante coisa pra ver, é país ou é cidade ou é o quê? Segue seu coração. Segue seu coração. Eu vou então ampliar, que daí eu consigo fazer um equilíbrio. Espanha. Aí, ó. Muito bom. Porque daí eu tenho Barcelona, que eu gosto muito, e é uma cidade de praia, e que ao mesmo tempo tem um agito, né? Mas aí eu também posso ir pra outras regiões. Você pode até ter uma experiência Em Madrid, espiritual, falar assim, por tô indo fazer caminho de Santiago ali. Isso, aí já Você, acho. putz, se enquadra. Isso. Você não vai fazer inteiro? Não vai, mas vai fazer uma parte. Exatamente. Dá pra fazer um monte de coisa. Exatamente. Vinícola, Mas- dá pra fazer. Mas assim, eu vou dizer que um dos lugares, falando aqui da gente, do público que gosta um pouco de tecnologia, e eu fui meio que sabendo que encontrar, mas me surpreendi ainda mais, é Japão. Olha. E realmente, pra quem gosta de coisas surreais de tecnologia, ou comportamento, ou pessoas, etc., é um lugar bastante interessante. Eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida, mas é porque daí com certeza eu ia suprir aquilo ali, e depois eu ia sentir falta da minha praia, das outras partes. Então. Eu tenho muita vontade de conhecer Tóquio. Um lugar que Eu já tenho fui pra Ásia algumas vezes, adoro. Tive experiências fantásticas. O choque cultural é uma coisa que deixa a gente assim, extasiado. E toda vez é assim, mas eu nunca fui pro Japão. Eu preciso ir pro Japão. Precisa. É realmente uma experiência que vale muito a pena. Japão me aguarda. Caleb. Ah, não. Cara, sensacional esse bate-papo. Espero que você volte próximo ano para É mais que convidado. É isso aí, né? E trazer outras novidades, Sim, ver claro. como o mercado se desenvolveu de um ano pro outro. Acho que essa conversa é só a primeira e a gente vai ter muitas outras aí pela frente. Ótimo. Obrigado a vocês pelo convite e aguardo outros convites pra gente falar. E se vocês verem que a gente lançou alguma coisa aí que é muito interessante a gente bater um papo ou destrinchar uma categoria nova. A gente tá estudando algumas categorias novas. De repente a gente volta aqui e a gente conversa sobre elas. Aí sim. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado. Até mais. Rede Geek.